de hoje foi o seguinte: começou com a leitura de Salmos 15, que nós vamos estar estudando o Salmo 15 e o Salmo 24 às 4 horas da tarde, né? O que o Pablo disse em relação ao Salmo 15? Verdadeira sabedoria para os que temem ao Senhor. A gente viu que a sabedoria, ela consiste, um dos princípios da sabedoria, consiste justamente no temer ao Senhor. E aqui, o que o Pablo disse foi isso, que a verdadeira sabedoria, ela está presente nesse temer ao Senhor. Você sabe se posicionar, né? Você sabe do seu lugar, você sabe da sua fragilidade. E aí, você sabe que você é muito pequeno e incapaz se não tiver a sabedoria que vem do alto. Você só tem a limitação da sabedoria humana se não tiver em sua vida a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do alto quando você é temente ao Senhor, que não é no sentido de ter medo do Senhor, mas de adorar ao Senhor, de reconhecer a sua soberana presença. Porque, gente, nós temos que ter sim amizade com Deus, mas nós não podemos esquecer que, embora Ele seja nosso amigo, nós não podemos tratá-lo de igual para igual, porque nós somos amigos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano. Então, por isso é que existe esse temor, essa reverência, esse respeito, tá? Como você tem respeito por alguém que está num patamar superior ao seu, só que é um patamar muito superior ao seu. Então, se tem esse temor, se tem essa reverência. E quando você tem esse temor, essa reverência, mais sabedoria lhe será concedido, de acordo com o que você venha plantando também, né? Porque Deus não vai ficar te dando sabedoria só para você acumular. Você tem que transbordar na vida de outras pessoas para que Ele continue te dando essa sabedoria. Então, bora lá? O próximo passo, o que o Pablo continuou fazendo nessa live? Ele passou para o boot cerebral. E o que é o boot cerebral? Nada mais é do que a reiniciação do seu cérebro, a reiniciação dos seus drives mentais. Vamos ver se está tudo ok? Você contata aí, faz uma observação rápida, fecha os olhos, entra numa posição de poder, em pé, coloca as mãos na cintura, os pés na mesma linha do seu quadril. E por que essa posição de poder, Lorena? Posição de poder de que a imagem e semelhança dessa terra se posiciona. Quando a gente vai para uma guerra, você se posiciona, coloca o capacete, a couraça da justiça e tal. Então, assim, se posiciona, enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo 3 vezes todos os dias. Você se levanta para uma guerra. Se levantou, faz uma oração. Você coloca os pés no chão, repreende. Coloca os pés no chão e a ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola, sempre ouve minhas orações e súplicas. Eu renovo minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo. E assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo a cada manhã em ti. Senhor, o que estiver impedindo o seu mover na minha vida é para sair, porque nada tem mais poder que carregar o Espírito Santo. Eu não aceito andar fora do meu propósito. Me dá um alerta, Senhor, se isso acontecer. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito e está abaixo do Espírito Santo de Deus. E é nesse alinhamento que eu vou explodir na terra. Hoje é dia de autoprodutividade, de fazer relacionamentos, grandes feitos. Foca numa única coisa que você quer hoje para o seu dia, mentaliza e já dá por resolvido. Abre um sorriso e já é. Eu nasci para tocar o terror nessa terra e tamo junto até depois do fim. Gente, deixa eu ver corações aí. Manda avião pra galera. Cadê o povo? Cadê o povo? Vamos para a parte 2 do resumo. Na parte 2 do resumo, como essa live aqui também vai para o YouTube,
Não aperte o like. Não aperte o like. É um dos primeiros pecados digital. Não aperte o like. Não aperte o coração. Não compartilhe. Não comente. Tudo isso são pecados digitais. Mas indo para os 7 pecados digitais, que é o tema de hoje. O que é pecado, gente? Pecado é transgressão. É a transgressão de uma lei. E a internet hoje, ela é uma nova frequência, que já teve várias fases. A internet já teve uma fase secreta, já teve uma fase comercial, já teve uma fase limitada e agora você dorme e acorda conectado. Você está o tempo inteiro conectado. É um mundo virtual e quem não estiver nele vai pagar caro. Tudo se curva hoje a este veículo e cada vez mais. A internet. Você lembra do ar quando você está com falta de ar. Você lembra do dinheiro quando você não tem mais dinheiro. E você também vai passar por esse processo em relação à internet. Se você não estiver conectado, é como se você estivesse com falta de ar. Parece exagerado, mas quem não estiver na internet não vai estar em lugar nenhum. Ou você está dentro ou você não está dentro, você está fora, totalmente fora do ar. Primeiro pecado digital, não ter um brand. Que é isso, Lorena? Ou brand management. Será que eu sei falar isso? Refere-se ao quê? A gestão da marca de uma empresa. O que é brand? Refere-se à gestão da marca de uma empresa, tais como seu nome, sua imagem, as ideias a ela associadas, os slogans, os símbolos, os logotipos e outros elementos de identidade visual que representam aquela empresa, os seus produtos, os seus serviços. Isso é brand. Tá, mas eu sou uma pessoa. Beleza, mas brand é construção de uma marca e você é uma tendência hoje na internet. Se você está buscando esse tipo de conhecimento dessas lives do Pablo, que é justamente o destravar digital, é porque você pretende sim ser um produto na internet. Você pretende sim ser uma tendência na internet. Exemplo, o Bolsonaro, gente, ele é o melhor exemplo, inclusive, que nós temos na atualidade. O cara ganhou as eleições fazendo campanha, bem dizer, só na internet. O que ele fez? Ele fez um brand. Ele se vendeu, ele se mostrou de uma forma muito forte através da internet. A Coca-Cola, ela trabalha muito bem a marca dela. E ela transmite a marca dela como se fosse... A Coca-Cola fosse a felicidade, viva a felicidade. O que a marca da Coca-Cola traz na sua cabeça? Na minha vida nada, porque eu parei de tomar refrigerante já tem muitos anos também. Mas de toda forma, eu parei de tomar, mas eu sei o quanto é bom. É agradável sim, só que eu tenho uma decisão de ser mais saudável, então eu não tomo. Mas que ela registra assim na nossa cabeça que nossa, que Coca-Cola é tudo, ela registra sim. Ela passa, né? Ela consegue sim passar esse brand, que é esse potencial da marca, né? Então, o branding, ele é o quê? Ele é um posicionamento, é ganhar voz na internet, é vedado o anonimato. Você não pode trabalhar no anonimato se você quer ser relevante ou se uma marca quer ser relevante. O que as pessoas falam quando você sai de determinado lugar? Se você saiu de determinado lugar, as pessoas, elas têm que... Perguntou se tem outro exemplo. Se você sai de determinado lugar, as pessoas elas têm que falar bem de você. Ou que sejam mal. Falem bem ou falem mal. O importante é que falem. Se não estão falando de você, é porque o seu brand não está tendo potencial. Já começaram a falar de mim. Agora eu conto. Então, o Henrique falou se tem outro exemplo. O Bolsonaro é um exemplo, a Coca-Cola é um exemplo, o McDonald's é um exemplo
Eu amo tudo isso, se não me engano, a frase que eles usam muito. Então, assim, vai ficando registrado na sua mente, né? Se eu não estiver confundindo, porque eu também não consumo tanto. Mas essas marcas, elas usam tanto essas frases de potencialidade delas, que fica ali na sua cabeça, Quando você pensa em sanduíche, você vai pensar em Burger King, você vai pensar em McDonald's. Quando você pensa em refrigerante, a sua mentalidade já vai na Coca-Cola. Você não percebe, mas está impregnado. Isso é brand. Se você pensa num método, você hoje já pensa no Pablo Marçal, porque ele faz um brand poderoso nas nossas mentes. Então, você não é mais uma pessoa. Você tem que ter consciência disso, que você não é mais uma pessoa. E você tem que analisar com qual marca você se parece. Você se parece com alguma marca. Com qual marca você se parece? Que marca você é? Qual é a sua marca registrada hoje? Então, não deixe de falar o que você tem vontade. Se você, Lorena, mas eu sei que vai dar uma repercussão louca o que eu tenho vontade de falar. Eu tenho medo. Não deixe de falar. O brand, ele vai gerar isso mesmo. As pessoas vão falar bem ou vão falar mal. Mas o importante é que não deixem de falar. E você também não pode deixar de falar. Então, o primeiro pecado é não ter posicionamento. Você tem que ficar ligado e se posicionar. E pode ter certeza que se você está aprendendo a se posicionar, você vai arrumar problema. Pessoas que não fazem mais sentido na sua vida vão abandonar você. Aqui eu tenho uma pontuação. Ontem eu fiz o estudo bíblico com vocês e eu fiz alguns levantamentos, né? E uma pessoa de muito respeito na minha vida, tenho muito respeito, continuo tendo, honro essa pessoa, veio questionar a minha religiosidade em razão do que eu falei no estudo bíblico. Mas eu fiquei pensando assim, a questão é justamente essa. A última coisa que eu quero transmitir aqui para vocês é uma religião. Eu quero me esvaziar cada vez mais de toda religiosidade e me aproximar cada vez mais de Deus. Porque a religiosidade, ela corrompe a nossa visão ao ponto da gente não conseguir visualizar mais Deus. Você pensa que você está segurando as vestes de Cristo, mas você está apenas segurando as cortinas de uma igreja. Daí eu fui questionada, mas eu fui dormir em paz. Porque que eu sei? Estou fazendo branding. E eu não estou fazendo brand para qualquer um, não. Eu estou fazendo brand para levar a palavra de Deus. O que eu estou fazendo é pregar o evangelho puramente nos meus estudos bíblicos. Eu não estou pregando se eu sou evangélica, se eu sou católica, se eu sou muçulmana, se eu sou macumbeira, e daí? Eu estou levando a palavra de Deus. O meu propósito é esse. Então, se você começa a se posicionar na internet, não adianta você pensar que não vai arrumar problema, porque as pessoas vão aparecer e elas vão desaparecer também se não fizerem mais sentido na sua vida. Fique em paz. Se você tem consciência do que você está fazendo, se o que você está fazendo é para o bem, vai fazer o quê, né? O mal, ele vem. De alguma forma, o mal, ele vem. Então, se você também não está produzindo nada na internet, sabe o que está acontecendo com a sua vida? Nada. Nada. Você é apenas mais um zumbi nessa geração. Aceitando tudo que se é falado na sua mente, sem oposição, sem reflexão, sem criticar, sem se posicionar. O que você acha do aborto? Eu não tenho uma opinião formada. O que você acha sobre o armamento, o desarmamento? Eu também não tenho uma opinião formada. O que você pensa? Você não tem opinião formada de nada, porque tudo que aparece, você fica em cima do muro. Não seja essa pessoa. Você não pode ser nem frio, nem morno. A Bíblia está escrito isso. Não seja, ou seja frio, ou seja quente.
uma coisa ou outra, porque se você ficar em cima do muro, se você for morno, eu te vomito. Está na Bíblia, Deus fala isso. Não seja frio, nem seja quente. Ou seja quente, ou seja frio. Porque se você for morno, eu te vomito. Coisa. Segundo pecado digital, networking. O network, ele é o quê? Ele é uma atividade de negócios pela qual pessoas se reúnem para formar relacionamentos comerciais e reconhecer, criar ou agir sobre oportunidades de negócios, compartilhar informações e buscar parceiros em potencial para empreendimentos. O que é network? É ter relevância. Caso contrário, ninguém vai querer se conectar a você. Eu já estive em tantas coisas, Pablo disse, profissionalmente falando, eu também. Mas eu não quero nenhum desses títulos. Mas as pessoas, elas são carentes e elas necessitam que você tenha alguma definição. Você tem que ser alguma coisa na porra dessa sociedade. Senão, mas quem é a pessoa na fila do pão? Então, o que o Pablo escolheu? Ele escolheu ser chamado de Titi, que é um apelido que antecede o seu próprio nome. E eu, como sou uma copiadora nata do Pablo, comecei a me posicionar como Titia. Eu estou me posicionando, isso que importa. Que é um apelido que também tem antecedido o meu próprio nome. Ninguém pode viver sem um título nessa geração. Ninguém pode viver sem um título nessa geração. Cuidado com o título que você pode vir a ter. Já pensou se começam a te dar um título de corrupto, de mentiroso, de mesquinho? Deus me livre. Billy Graham e Einstein, eles tiveram uma história aqui. Segundo Pablo, eles conversando, Einstein foi chamado de doutor por Billy Graham e ele disse que estava procurando alguém que lhe desse um título de doutor, mas que não achou nenhuma pessoa que fosse capaz de colocar nas suas mãos esse diploma de doutor. Eu vejo aqui ele se posicionando de uma forma muito humilde, né? Posicionamento, gente, ele é um tempero. O network, ele é uma rede de trabalhos que vai mostrar qual a sua relevância. Porque se você consegue ter esse tanto de contatos, se conectar a esse tanto de contatos, é porque você tem alguma relevância, né? Senão você não teria. Corações, por favor. Avião, por favor. Tenha um coração ensinável, coração de criança. As crianças herdarão o reino dos céus. E eu vou tomar uma água. A pessoa está com a garganta ranhando. Gente, vamos para a parte 3. A parte 3 não precisa de fazer tanto esforço, né? A parte 3 fala de collab. O que é collab? Collab, que eu não sei se fala collab em inglês, mas enfim, é collab, escrito com 2 L's. É um termo que se refere à colaboração. Ou seja, quando marcas, pessoas, artistas ou empresas colaboram uma com a outra no intuito de ampliar seus públicos, consolidar suas marcas, aumentar sua visibilidade, alcançar mais reconhecimento, conseguir mais vendas. Tá bom para você até aí? Exemplo, você serve com a sua audiência, fazendo uma live, por exemplo, com outras pessoas, como o Pablo fará na segunda-feira com o Flávio Augusto. Isto é um exemplo de collab, é uma colaboração. Se você tem mais audiência, você auxilia o seu amiguinho para que ele também possa ter mais audiência e vice-versa. É um exemplo. Terceiro pecado, não é capital, né, gente? Aonde que eu fui que eu coloquei capital aqui? Ninguém me falou. Eu pus capital no meu resumo.
Mas é de certa forma. Terceiro pecado digital. Contar histórias. Storytelling. Que isso? Mais que uma mera narrativa, é a arte de contar histórias, usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Se você não está provocando sua história, quem é que vai fazer isso por você, pequeno gafanhoto? História. O Pablo até contou uma história. História da pata e da galinha. Como exemplo, mas ele usou uns termos meio pesados, eu vou ser mais tranquila aqui. A pata, ela bota um ovo maior. Vocês já ouviram uma piadinha assim, ó? Bota fé. Não, quem bota fé é a galinha do padre. Já ouviram? Ai, eu gostava demais de falar isso. Porque na época que eu fazia faculdade, os coleguinhas falavam assim, bota fé. Os meninos tudo ficavam nessa, bota fé. E aí um dia eu fui e falei, quem bota fé é a galinha do padre. Mas enfim, a história da pata e da galinha como exemplo. A pata, ela põe um ovo maior. Mas a pata, ela põe o ovo em silêncio, enquanto a galinha cacareja. E com isso, ela torna o seu produto, embora muito mais frágil e de pior qualidade, um melhor candidato ao sucesso de público. O que a galinha fez? Ela se posicionou. Ela fez mais barulho que a pata. O ovo dela, que é inferior, é muito mais famoso que o ovo da pata. Porque, de fato, né, a gente come muito mais ovo de galinha do que de pata. Gente, a natureza, ela nos fornece códigos incríveis mesmo. Tá vendo que ser próspero é natural? Que o marketing não surgiu do nada? Que a galinha foi esperta? E eu já ouvi uma piadinha em relação a isso aqui também, assim, ó. Em relação à Páscoa. O ovo. Não, o ovo de Páscoa. Como é que era, gente? Em relação ao ovo de Páscoa. Não foi a galinha que botou esse ovo. E não foi o coelho que botou esse ovo. Não tem mais o que aconteceu. O coelho fez um bom marketing. Uma coisa assim, né? Mas eu não lembro direito. Enfim, também. Teve rei que foi mais potente que Salomão. Mas ele foi o único que escreveu. Por que Salomão se deu bem? Porque ele foi o único que escreveu toda a história dele. Mas isso não significa que não teve bons reis naquele momento também. Você tem que virar um contador de história. Você tem que contar a sua história. Você tem que gerar a sua história. Se a sua alma pensa uma ótima história, uma história extraordinária, já é. Se você já criou aí uma história, já é. Antes de qualquer negócio, você tem que ter relacionamento. Você tem que aprender a servir as pessoas primeiro. Inclusive, gente, se vocês não viram ainda, eu postei lá no meu YouTube, que a descrição tem aí também no meu perfil, uma série intitulada Servente. E nessa série nós estamos justamente trabalhando essa vertente do servir, do sacrifício, de como de fato ser um líder. Porque o que a gente está buscando aqui é ser um líder, né? Depois vai lá e dá uma olhadinha, porque ela fala justamente sobre essa importância, né? De primeiro, antes de qualquer coisa, você saber se relacionar, servir. Isso tudo tem muita relevância para se obter uma liderança. E o storytelling, ele é o quê? Você tem que ter uma história relevante. Ninguém vai querer saber de você se você não tiver uma história relevante. E aí eu lhe peço novamente, corações, patrocina aqui esse evento gratuito. Enquanto eu tomo uma água de novo. Eu tenho que ficar molhando essa garganta aqui. Só 1 litro de água, gente. Só 1 litro de água é suficiente. Parte 4. Quarto pecado digital. Autoralidade. Você não precisa copiar os outros. Deus, ele te criou pessoalmente. Deus, o criador de todas as coisas, ele foi criativo. Ele te deu essa criatividade também. Só que ao mesmo tempo nós sabemos que nada é tão assim novo. Tudo se criou, né? E tudo se copiou no final das contas, na verdade.
A maioria das pessoas acham que estão na realidade, mas estão, na verdade, na distorção do tempo. Quando você não é autoral, ninguém vai lembrar de você. Crie os seus termos com a sua própria forma, um estilo seu, e se você for ruim nisso, você não será lembrado. Crie frases autorais ou alteradas. Crie frases autorais, tenha diferenciação, marca, você tem que ter uma marca forte. E ser autoral não quer dizer simplesmente inventar, gente. É criar ênfase em alguma frase, tal como estamos juntos até depois do fim do Pablo. Isso já existia, mas ele criou uma ênfase. Tal como o titi do Pablo, que agora eu tô falando que eu sou a titia, mas eu tô criando uma ênfase. Já existia, mas não existia a parte feminina. Olha, eles poderiam ter desenvolvido isso para Carol Marçal, mas não desenvolveu, perdeu a oportunidade. Eu estou aqui me posicionando. Você não tem investido o seu tempo para explodir na internet. Gente, às vezes a pessoa fala assim, Lorena, o que você tá fazendo? Cara, eu tô investindo pesado mesmo. A minha parte da manhã inteirinha é só aqui na internet. Uma prima minha esses dias para trás veio falar assim, prima, o que você fez? Você montou YouTube ontem. Seu YouTube já tem, acho que 400 seguidores. No dia que ela veio comentar comigo. Não tem muita coisa, gente. Mas eu falei assim, e olha, não tem robôzinho trabalhando pra mim não, é eu mesmo. Por quê? Porque eu tô aqui trabalhando pesado, eu tô investindo. Com qual intuito? Nem eu sei, mas Deus sabe. Vamos caminhar. Eu só não vou parar de caminhar. Se Deus está me colocando as ferramentas, se essas ferramentas têm dado certo, se eu tenho obtido engajamento nisso, eu vou parar de fazer por quê? Estou investindo em pessoas. O altar disse certinho. Então, assim, eu, de fato, sempre tive muita vontade de ajudar as pessoas. Eu só não sei, gente, ao certo, se eu tô no caminho... Aquela história. Eu ainda não tenho muita clareza no meu propósito. Mas enquanto eu ainda não tenho muita clareza, eu vou ficar parada? Não, eu vou fazendo o que dá pra fazer. E é justamente nesse caminhar que eu vou obter cada vez mais clareza. Não tem como você ter noção de uma coisa se você ainda não começou. Até para saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, você tem que começar a fazer. Então, se não tem dado certo na sua vida, é porque você também ainda não começou a investir. Se você de fato tem interesse de explodir na internet, né? Porque talvez você não tenha, então eu não sei nem para que você tá nessa aqui. Que é essa live, ela é justamente sobre o destravar digital. Se você não está buscando esse destravar digital, tenha foco, gente. Tenha foco. Tá. Quinto pecado digital. Mensagem de transformação. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Eu, Pablo também, quero transformar a vida das pessoas. Quero ter sempre um coração reto diante de Deus. Você tem que ter consciência de que antes de ser seguidor de qualquer pessoa, você é seguidor de Deus acima de tudo. E se alguém não gosta de você, vai se lascar. E eu lá tô preocupada se alguém não gosta de mim. E eu lá tô preocupada se eu incomodo alguém. Que bom que eu tô incomodando alguém. Ruim seria se eu não tivesse incomodando ninguém, que era sinal de que eu não estava fazendo nada, né? Eu estou nessa terra nem a Deus eu tenho que agradar. Deus não me mandou para cá para agradar Ele, não. Ele não precisa dessa bajulação minha. Ele só pediu para que eu ande em obediência, não é para bajular Ele. Eu vou ficar preocupada em bajular a gente? Maldito do homem que fica querendo agradar outro homem. Um dos seus pecados é ser fútil na vida. Ai, gente, quanta futilidade na internet. Quanta futilidade na internet. Meu Deus do céu. E o Pablo, ele tá atrás de gente para ativar justamente para ver se elimina um pouco disso, sabe? Para que essas pessoas aprendam a aplicar ensinamentos que pelo menos façam sentido para as vidas delas. Mas vocês demoram a agir, vocês demoram a reagir.
Vocês precisam aprender a ser proativos. Quem que a gente viu essa semana que foi proativo? Aquele carinha lá, aquele camarada que ganhou 5 talentos na Bíblia. Ele foi proativo, ele foi o primeiro a sair e o primeiro a voltar para acertar as contas. Seja proativo. Você não quer aprender, caralho. Eu queria estar mais nervosa agora. Mas o Pablo falou isso. Caralho, você não quer aprender? O que você tá fazendo aqui? Povo, eu fico nervoso. Como é que eu imito o Pablo? Como? Eu não tô podendo fazer graça. A minha voz não tá legal. Tá, 6º pecado digital. Inconstância. Você fala um monte de coisa e não faz. As coisas são simples, mas elas são difíceis. Gente, você faz um monte de coisa. Você faz um monte de coisa e não faz. Nosso estudo de Salmos ontem, Salmos 14 ontem, foi isso. Foi isso. Do que adianta você falar que acredita em Deus se você não está cumprindo o propósito que Deus determinou para você nesta terra? Do que adianta eu levantar uma bandeira de que eu acredito em Deus se eu não vivo nada daquilo que Deus estabeleceu para minha vida, se eu não cumpro o meu propósito? Sabe o que você é? Um ateu? Credo, Lorena, mas eu acredito em Deus, tá? Mas acreditar numa coisa e não agir conforme aquilo que se acredita é não acreditar. É só falar da boca para fora? Então você é um ateu prático. Eu sou um ateu prático. Credo, é isso mesmo. Se você acredita em Deus, mas não vive em conformidade com os seus princípios, que seria justamente a ideia de fazer, o que você está fazendo? Altair, deixa eu ver suas mãos. O que você está fazendo? Geusiva, que nome difícil, meu Deus. O que você está fazendo? Deixa suas mãos. Felipe, caro amigo Felipe, deixa eu ver suas mãos. O que você está fazendo? Se você fala que acredita em Deus, mas você não tem colocado em prática, você é um ateu. Você é um ateu. Um ateu prático. Um ateu prático. Que dá na mesma. Então, você tem que ter constância. Você tem que ter constância. Você fala um monte de coisa, mas você não faz. As coisas, elas são simples, mas elas são difíceis. Como assim? Você já foi um esperma, mas hoje você é um adulto. Você já foi pobre de mentalidade. Muito pobre de mentalidade. Mas hoje você tem buscado conhecimento e você já tem obtido uma certa riqueza, graças a Deus. Então, é muito simples, mas é difícil. Por que é difícil? Porque você desiste fácil. Porque você começa e para. Então, é simples, mas é difícil. Porque você tem que fazer todos os dias. E aí, o que o Pablo disse? Vocês parecem idiotas. Idiotas são assim, porque idiotas sabem fazer tudo, mas não sabem repetir nada. Idiotas sabem fazer tudo. Assim como você se acha espertinho, idiota também é. Ele sabe fazer tudo. Só que ele também não sabe repetir nada. E não ter constância é para doer aí dentro mesmo. Não ter constância é ser um ateu. Um ateu prático. Um ateu prático. Ide. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para o ide. Quando ele se sacrificou naquela cruz, ele se sacrificou para que depois você pudesse cumprir esse ide. E o que você tem feito? Você não tem feito porque você não tem constância.
De nada adianta o seu formalismo religioso, de dizer que crê em Deus. De formalismo religioso, o mundo está lotado, lotado. Tenha constância e de fazer, e de levar a mensagem, e de pregar o evangelho a todas as nações. Ai, Lorena, agora eu tenho que virar pastor? Agora eu vou ter que virar um pregador? Não, vai pregar a mensagem de Cristo na sua vida, com a sua vida. Nas atividades que você desempenha, na arte que você se posiciona, no que você fizer. Mas seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa moral, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa que sabe perdoar, seja uma pessoa que sabe amar, seja uma pessoa que tem compromisso, que tenha paciência, que seja bondosa, que tenha sensibilidade do Espírito Santo para ouvir, para falar, para discernir, para ajudar, para estender a mão, para consolar. Tudo isso, gente, abraçar. Só que agora a gente não pode abraçar, né? Mas use, ide, tenha constância. Constância, o fato de você estar parado, tanto na vida digital como na vida real, essa ideia da inconstância, ela é um pecado. Ela é um pecado. E como é bom e agradável ver que você fica furioso quando se é dito a verdade. Porque você tem que de fato aprender a cuidar da sua vida. O sétimo pecado digital é monetizar. O que é monetizar? Money, money, money. É o retorno do aprendizado. Mas é dinheiro? Não é só dinheiro. O retorno de aprendizado é riqueza, riqueza espiritual, riqueza de sabedoria. O dinheiro, ele é uma consequência. Você tem que entender que quando você está nessa frequência de buscar conhecimento, de se entender, de ativar a sua identidade, você está cada vez mais em busca de prosperidade para todas as áreas da sua vida. Não é apenas retorno financeiro, pelo amor de Deus, se você estiver aqui perdendo seu tempo com isso. Se você estiver querendo retorno financeiro, o retorno financeiro ele é uma consequência disso tudo. É isso. Se você cortar esses pecados da sua vida, você vai explodir. Você vai explodir. E aí terminou-se com oração. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas possam entender o seu chamado, colocar os relacionamentos delas para colocar valor na internet, não só na internet, mas nas suas vidas. Aqui o foco é a internet, porque nós estamos trabalhando o destravar digital, mas elas entendam que é muito mais amplo. Não precisa ser especificamente na internet. Chegou a hora delas serem altamente relevantes e tocar o terror nessa terra. E não necessariamente, friso, precisa ser na internet. Porque precisa ser aonde Deus mandou você ser. Se você não for cumprir a sua arte aonde Deus mandou você cumprir, você nunca terá o seu coração em paz. Você nunca terá o seu coração feliz. Não adianta correr, fugir do seu propósito. E ninguém vai te dizer qual é o seu propósito. E ninguém vai te explicar qual é o seu propósito. E não adianta correr para ninguém perguntando qual é o seu propósito. Quem revela o seu propósito é Deus. E enquanto você está aí quebrando a cabeça, querendo saber qual é o seu propósito, buscando em tantas outras alternativas, ao invés de ir diretamente em Deus para procurar saber qual que é o seu propósito, Deus está sentado e assim, ó. Ah, deixa lá.
Na hora que você cansar e de tanto tentar, me chama que eu tô aqui para te responder. Deus tá te esperando parar de quebrar a cabeça e perguntar para ele qual é o seu propósito. Deus está te esperando silenciar desse tanto de informação, desse tanto de aprendizado, desse tanto de ensinamento, desse tanto de blá blá blá. Ele está te esperando só perguntar para ele qual é o seu propósito. Na hora que você precisar da ajuda dele, ele está te esperando. Ele está sempre em prontidão. Falou? Então é isso, meu povo. Então é isso. Yeah. Terminamos. Vou ver aqui o que vocês falaram. E aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se alguém quer entrar ao vivo. Se alguém quer falar alguma coisa. Titia. Eu não consegui assistir hoje, a Raquel disse. Mas assistiu aqui comigo, foi melhor do que a live do Pablo. Não é de se ver, menina, que eu tô ficando melhor que o Titi. Eu sou o Henrique, tem outro exemplo, eu dei outro exemplo. Como modelar essas marcas e aplicar em nossas vidas. Como modelar essas marcas? Bom, olha, existe, pelo menos eu sei que existe, do McDonald's. Modelar é o ato de você ver como que eles fizeram para dar certo. Eu sei que existe do McDonald's uma série no Netflix. Eu sei também que existe uma série muito legal, agora eu esqueci o nome, de uma mulher que mexe com produto de cabelo, é uma negra. A história da pessoa, né? É justamente pelo contar da história da pessoa é que você vai tirando esses códigos, pegando esses códigos, não necessariamente marcas. Assim, as marcas que deram certo, você pode olhar a história de Bill Gates, você pode olhar as histórias de homens da Bíblia, que deram certo, igual a história de José do Egito, as histórias de perseverança. Para você ir, a ideia de modelar é justamente pegar aquela história e colocar, adaptar ela à sua realidade. Então, você vai perceber que teve perseguições, você vai perceber que teve dificuldades, você vai perceber que tudo isso aconteceu também. Vai ficar mais nítido para você o caminhar. Qual o caminho eu devo seguir? Quais dificuldades eu vou encontrar? É para que a gente possa, de fato, buscar um exemplo, né? Fica mais fácil você aprender qualquer coisa quando você quer fazer um bolo. Você não busca uma receita na internet, por exemplo? Homem, né? Quando você quer lançar um vídeo, você não vai procurar saber melhor como que isso pode dar certo? Da mesma forma, em relação a ser uma marca, a ter um potencial, você vai buscar esse potencial em coisas que já deram certo, né? E até em coisas que não deram certo, é importante você buscar um referencial para não correr o risco de fazer do mesmo jeito. Maior é o que serve, a Viviane disse. Evento de bênçãos. Você está investindo em pessoas, o altar disse. A Sueli disse que eu sou uma bênção. Uma bênção é você, mulher. Geusiva, acho que agora eu dei conta de falar seu nome direito. Bom dia. Titia tá brava. Tava nada, pura verdade. A Fernanda entrou aqui. O Everton, a Sara, simples, mas difícil, demorei a aprender isso. Eu pensei, para ser um ateu era preciso não acreditar em Deus. Pois então, Geusiva, existem 3 tipos de ateu. Existe o ateu prático, o ateu filosófico e o ateu emotivo. Existe aquele que acreditava em Deus, mas que agora, por pirraça
porque passou por uma decepção na igreja ou porque passou por uma decepção na vida, ele se tornou um ateu. Agora ele nega a existência de Deus em razão da decepção que ele teve. Isso é um ateu emocional. Existe o ateu filosófico, que é tipo igual o Leandro Carnal. É uma pessoa que muito estudou, que tem argumentos científicos para falar que Deus não existe. Ele tem lá seus argumentos científicos, né? Com base na ciência, na sua filosofia, ele fala que Deus não existe. E existe o ateu prático, que é aquele ateu que no seu coração sabe que Deus existe, mas age como se Deus não existisse. Esse é o ateu prático. Viviane. Obrigada, Lorena. Todo propósito está em Jesus. Amém. Descobrimos nosso propósito na intimidade com Deus. Justamente, Everton. E aí tem gente que fala, mas eu não escuto a Deus. É porque você não silencia. Se você não silenciar, se você não calar esse turbilhão de vozes, vai ser meio difícil ouvir mesmo. Entrou, aqui é mais divertido. Leia um livro Oceano Azul. É um livro que tem muitos códigos para modelar e inspirar, a Viviane disse. A Sara, Lorena, você acha que viver o processo faz parte da questão sobre ter constância? Com certeza. Você tem que continuar no processo. O processo ele tem várias fases. E se você dá a louca, por exemplo, eu até comentei sobre isso lá no nosso grupo. Se você der a louca de que eu quero fazer logo, sem respeitar o processo, o seu amadurecimento, você está pulando fases, você não vai conseguir ser constante. Constância, gente, é fazer devagar e sempre. Se você faz de uma vez, você logo não vai conseguir fazer mais. Todas essas empresas deram certo porque souberam expor sua cultura empresarial. Muito top, parabéns. Tipo, eu não vivo na igreja. Eu não vivo na igreja. Eu sou ateu de jeito nenhum. A igreja é você. Olha, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, se não der tempo de terminar de falar aqui, vocês podem mandar para mim no direct, tá? Eu, dentro do possível, tenho tentado responder a todos, porque já tá acabando aqui. Mas, Geusilva, a igreja é você. Fique em paz. Fique em paz. Não confunda uma coisa com a outra. O fato de você não estar na igreja não quer dizer que você não está praticando o buscar a Deus. O buscar a Deus é aí dentro de você mesmo. É você e Ele. Falou? Tchau, gente. Até